Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 3, que tem como tema Abraão, a esperança do pai da fé. Como nós estamos vivendo um tempo de muitas crises, nada melhor do que observar a vida de Abraão, como ele confiou em Deus e como Deus lhe ajudou nos momentos de crise. Esta lição é uma lição excelente, principalmente para que nós possamos aprender a orientarmos de acordo com a palavra de Deus para superar as crises, confiando inteiramente no Senhor. Nos diz assim, irmãos, o texto áureo: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A lição ela tem 3 partes, uma lição que não é extensa. A primeira parte diz a chamada de Deus. Nós vamos ver aqui, temos 3 tópicos: um projeto divino, o desafio de acreditar no projeto divino e um projeto para abençoar as nações. Segunda parte, a provisão de Deus. Primeiro tópico, Abraão sai da sua terra. Segundo tópico, Abraão enfrenta escassez em Canaã. Terceiro tópico, Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. E a terceira parte, as promessas de Deus na vida de Abraão. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Segundo tópico, engrandecerei o teu nome. E o terceiro tópico, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma coisa muito importante nesta lição é que quando alguém recebe de Deus uma promessa, esse alguém ele entra num projeto de Deus. Qualquer pessoa que é chamada por Deus, ela já entra num projeto de Deus. Deus lhe faz promessas, várias promessas. Existem muitas promessas na Bíblia. Dentre elas, a promessa de vida eterna. Todos que são chamados por Deus, em primeiro lugar, são chamados para a salvação. Então ele já tem a promessa de vida eterna. E se ele é chamado e tem uma promessa, ele faz parte de um projeto de Deus. E durante todo este projeto, o Senhor cuidará dele, principalmente nos tempos de crises. Então, quem é chamado por Deus, tenha consciência disso, faz parte de um projeto de Deus. E todos os projetos de Deus não podem ser impedidos. O próprio Deus cuida dessa pessoa do início ao fim. E quando ele passa por crise, o Senhor lhe ajuda. A lição vai mostrar isso neste momento. Vamos lá então, primeira parte, a chamada de Deus. Primeiro tópico, um projeto divino. Qual é o ponto de destaque deste tópico? Deus tem todas as medidas de emergência preparadas para as crises. Lembre-se disso. Se você foi chamado por Deus, saiba que Deus ele tem todas as medidas de emergência preparadas para as crises. Basta confiar. Subsídio teológico. A palavra far-te-ei, quando Deus fala para Abraão, ele faz promessas, far-te-ei uma grande nação, farei de ti uma grande nação, pai de muitas nações. A palavra far-te-ei vem da palavra hebraica azar e significa levar a cabo um propósito distinto. Quando Deus está dizendo que ia fazer dele pai de muitas nações, Deus estava falando que já tinha um propósito distinto para a vida dele. Olha só, isso significa que Deus, quando chama alguém, ele já tem um projeto preparado para esse alguém. De maneira que, do início ao fim desse projeto, Deus estará cuidando daquele que ele chamou. A aplicação: se nós fomos realmente chamados por Deus, não precisamos temer, pois os planos de Deus não podem ser frustrados, conforme Jó 42:2, que diz assim: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Isso significa que quem é chamado por Deus, Deus lhe faz promessa. E essa pessoa entra num projeto de Deus. E do início ao fim, quando Deus promete algo,
O próprio Deus está dizendo que Deus vai cumprir este projeto e cuidar dele do início ao fim. Então não precisamos temer. Se somos chamados por Deus, estamos fazendo parte de um plano de Deus e o próprio Deus se responsabiliza do início ao fim desse plano em nos ajudar para que os seus projetos sejam concluídos. Isso significa que, nos tempos de crises, o Senhor estará conosco, pois Ele mesmo garante a vitória para que os seus projetos se cumpram. O tópico 2, o desafio de acreditar no projeto divino. Então, nós vimos aqui que o tópico 1, Deus faz um chamado, coloca a pessoa num projeto e garante, do início ao fim do projeto, cuidar desta pessoa. Agora o tópico 2, o desafio de acreditar no projeto divino. Ponto de destaque. Para o socorro em meio às crises, devemos acreditar inteiramente no plano de Deus. Como eu disse, nós fomos chamados e inseridos em um plano, em um projeto. Você tem que acreditar nesse projeto. Se você confiar, pode ter certeza, você vai ser ajudado. Subsídio teológico. Acreditar nos planos de Deus exige renúncia. Muitas das vezes você precisa renunciar. Por quê? A palavra parentela, quando Deus diz para Abraão, sai do meio da tua parentela, a palavra parentela vem do hebraico moledet, e significa local de nascimento com sua família. Muitas vezes temos de deixar a nossa zona de conforto para confiar inteiramente em Deus e depender exclusivamente de Deus. Quando Deus diz sai da tua parentela, Deus está dizendo, essa é a tua zona de conforto. Você tem aí muitos recursos. Você vai se sentir muito seguro confiando no bem-estar que você tem, na parentela que você tem, na cidade que você mora, tudo que você tem aí. Eu quero que você deixe de confiar nessas coisas para confiar inteiramente em mim. Eu quero dependência total em mim. Então sai daí. E aí Deus estava querendo dizer que ele precisava sair da zona de conforto para aprender a confiar somente em Deus. Então, aplicação. Como diz o Salmo 37 e 5, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando nós somos chamados, nós devemos entregar o nosso caminho inteiramente ao Senhor e viver numa dependência total de Deus. Se assim nós fizermos, pode ter certeza, Deus vai garantir para nós o socorro na hora das crises. Nós temos que acreditar no projeto divino. Muitas das vezes o Senhor, na grande maioria das vezes, ele nos tira da zona de conforto para que a gente aprenda a confiar nele. A gente é provado, mas se nós formos aprovados, pode ficar tranquilo. Qualquer crise que você enfrentar, na crise o Senhor virá para te ajudar. Aleluia. Tópico 3. Um projeto para abençoar as nações. Nós vimos então, o primeiro tópico, Deus chamando Abraão e colocando ele no seu projeto e garantindo. É um projeto meu, do início ao fim eu cuido. Tópico 2. Sai do meio da tua parentela, saia da zona de conforto, tem que aprender a confiar só em mim. Se aprender a confiar em mim, eu garanto a solução na crise. Agora, um projeto para as nações. Nós vamos aprender agora que as bênçãos de Deus não são exclusivas para uma pessoa apenas. Deus sempre tem um projeto de bênçãos abrangente para quem Ele chama e para quem está ao seu redor. Olha só, ponto de destaque. Os planos de Deus sempre tiveram um propósito abrangente de bênçãos para muitos. Deus não é egoísta. Deus não é exclusivista, pensando em uma pessoa apenas. Não. Os planos de Deus sempre, guarde isso, sempre Deus estará visando o bem-estar de uma pessoa em primeiro plano, mas também de todas as pessoas que estão em volta deste que Deus chamou. Aprenda isso. Subsídio teológico. A palavra bendita de Gênesis 12 e 3, aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, nós temos o significado de uma palavra muito importante. Gênesis 12, versículo 3, abençoarei
os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas, tá? Todas as famílias da terra. A palavra bendita, de Gênesis 12:3, vem do hebraico barak, e significa abençoar completamente e amplamente. Tanto o indivíduo em questão, alvo da promessa, como os que estão ao seu redor. Essa era a visão de Deus. Isso significa que tanto Abraão como os que estavam em sua volta seriam abençoados completamente. Aleluia! Por isso que eu louvo a Deus em fazer parte do projeto de Deus. Que as bênçãos de Deus vêm para a minha vida em primeiro plano e se distribuem para quem está ao redor de mim. Isso é maravilhoso. Então, assim aconteceu com Abraão e assim está acontecendo nos dias de hoje. As bênçãos do Senhor são para aqueles que Deus promete e para aqueles que estão em volta desta pessoa que Deus prometeu. Aplicação. Quando se acredita no projeto de Deus, o Senhor garante suas bênçãos para aquele a quem Ele prometeu e também para quem estiver perto. Nunca esqueça disso. Deus tem um projeto para abençoar a tua vida e sempre aqueles que estão próximo de ti. Deus também deseja abençoá-los. Quando Deus diz bendita, isso significa abençoar completamente e amplamente você e quem estiver próximo de você. Ok? Vamos para a segunda parte. Provisão de Deus. Primeiro tópico. Abraão sai da sua terra ou da tua terra. Sai da tua terra. Ponto de destaque. Se precisar renunciar a algumas coisas para que o projeto de Deus aconteça, temos de renunciar crendo que Deus é o nosso provedor. Se precisar renunciar, e geralmente precisa sim renunciar, Deus trabalha dessa forma para que a gente aprenda a confiar nele. Outro dia eu estava conversando com um missionário que era empresário e ele disse que se ele permanecesse empresário, ele ficaria na cidade dele. Mas Deus não queria que ele fosse uma pessoa que fixasse raiz na sua cidade. Deus queria levar ele por várias partes do mundo. Ele tinha que andar, pregar o evangelho em vários lugares. Então ele disse que Deus tirou tudo que ele tinha para que ele hoje pudesse pregar o evangelho em várias partes do mundo. Ele tem um trailer, ele está aqui na nossa cidade, está indo para a Patagônia e ele viaja o mundo todo pregando o evangelho do Senhor Jesus. Aí ele disse assim para mim: Rodrigo, muitas das vezes o trabalhar do Senhor é estranho. Em certo sentido é como se Deus quebrasse as pernas da pessoa e ainda mandasse ele andar. É muito estranho. E realmente, por que Deus faz isso? Para que a gente aprenda a confiar inteiramente nele. Aqui, o subsídio teológico, sempre que obedecemos ao Senhor, em seguida, ele concede grandes bênçãos. Quando ele disse, sai Abraão, Abraão saiu. Em seguida, ele já concedeu grandes bênçãos para Abraão. No versículo 4, a Bíblia diz que Abraão partiu, ali no capítulo 12, Abraão partiu como o Senhor havia dito. E logo no versículo 7, o Senhor aparece a Abraão e lhe diz que daria aquela terra para ele e a sua semente. Daria toda aquela terra, principalmente a sua descendência. Aqui no versículo 4, vou mostrar para os irmãos, Gênesis 12, o versículo 4. Partiu Abraão. Lá no versículo 7, aqui no 4 ele obedece. No versículo 7, apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Então note que logo que ele obedeceu, em seguida o Senhor apareceu e já garantiu uma grande prosperidade para que a descendência de Abraão servisse a Deus com largueza, com alegria. Aleluia! Aplicação. Sempre que obedecemos ao Senhor, o próprio Senhor traz grandes provisões em seguida para a nossa vida. Então não precisa temer se o Senhor pedir para você renunciar a alguma coisa, fazer algo que pareça ser estranho. Obedeça e Deus garante as provisões. E isso proporciona soluções, garantias de vitória no tempo das crises. Aleluia! Tópico 2. Abraão enfrenta escassez em Canaã. Ponto de destaque. Eu gosto aqui, vou lembrar algo que eu disse lá atrás, no início do trimestre.
eu menciono aqui o tópico e o ponto de destaque do tópico, porque você vai ler o tópico na tua congregação e você precisa dar uma explicação desse tópico. Então você vai chamar a atenção, olha, o destaque desse tópico é esta frase aqui, é essa intenção, e aí você vai trazer um subsídio para complementar, porque só chegar na classe e ler o que está na lição e não trazer algo a mais, fica infrutífero a aula. Os alunos esperam algo a mais. Então eu menciono aqui que o ponto de destaque do tópico é esta conclusão aqui, essa síntese que eu faço, e aí eu trago um complemento para você ler o tópico e trazer um conteúdo a mais. Então preste atenção. Tópico 2. Abraão enfrenta escassez em Canaã. Qual é o ponto de destaque desse tópico? O pai da fé também enfrentou escassez e provações, porém Deus estava com ele. Se Abraão, que era Abraão, passou por escassez e provações, lógico que nós também iremos passar. Só que, assim como Deus estava com ele, conosco também estará. Subsídio teológico, um complemento aqui para você trazer mais conteúdo para o teu tópico de ensino. A palavra peregrinar, em Gênesis 12 e 10, vem do hebraico gur, e significa permanecer pouco tempo. A Bíblia diz que ele foi peregrinar no Egito. Isso, lá no hebraico significa que ele foi ficar lá pouco tempo. Isso indica que Abraão sabia que aquela crise da fome que o fez ir ao Egito logo passaria, pois Abraão confiava no Senhor e sabia que o Senhor daria um fim naquela crise. Por isso a Bíblia diz que Abraão ficaria pouco tempo no Egito. Ele foi para lá peregrinar na certeza. Vou ficar aqui por pouco tempo, porque o Senhor vai dar fim nesta crise. Aplicação. Assim como Abraão, devemos saber que as crises são passageiras. Aleluia! Como diz a Bíblia no Salmo 30, verso 5, a parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então aquele que ele confia inteiramente no Senhor, ele sabe que a crise é passageira, porque o Senhor vai colocar um fim nesta crise. Como aconteceu com Abraão. Ele foi peregrinar, ele foi, como diz o hebraico, gur, peregrinar no Egito, ficar lá pouco tempo, porque sabia que Deus daria um fim naquela crise. Nós também temos que confiar, qualquer crise que a gente venha enfrentar, a gente tem que confiar que será por pouco tempo, porque Deus sempre coloca fim na crise. Quando você entrar numa crise, saiba que você vai peregrinar por ela. Está ali por pouco tempo, porque o Senhor já vai colocar um fim nessa crise, porque você confia e obedece ao Senhor. Tópico 3. Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. Abraão passou por várias crises. O que a lição vem mostrando aqui? Abraão enfrentou várias crises, mas em todas as crises o Senhor trouxe a solução. E Abraão sempre confiou sem recuar. Quando ele se deparava com uma crise, ele nunca recuava, porque ele acreditava nas promessas que o Senhor tinha feito na sua vida e sabia que a crise era passageira, porque tinha um Deus no controle do projeto que ele mesmo preparou. Esse Deus, ele controla o projeto que ele prepara para as nossas vidas. Então, seus planos não podem ser frustrados. Então, eu devo confiar, não recuar e saber que qualquer crise será passageira. Ponto de destaque, tópico 3. Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. Ponto de destaque. Abraão sofreu crise familiar. É isso o ponto de destaque desse tópico. Passou uma grande crise familiar. Subsídio teológico. Em Gênesis 12 e 7, a palavra semente vem do hebraico zerá, que significa semente, literal. Porém, ali aparece no aspecto de sinônimo. Porém, ela aparece no sentido figurado, dando a entender uma ideia de filhos, de descendência. E, nesse caso, significa filho. Quando ele diz a tua semente, ele está falando teu filho. Deus disse que daria aquela terra ao filho de Abraão. Ou seja, Abraão sabia, irmãos, antes mesmo de Deus prometer tudo a ele, a Bíblia diz que Sara já era estéril. Então está na Bíblia isso, em Gênesis 11,
versículo 30. Você vai ver Deus fazendo as promessas em Gênesis capítulo 12. Moisés relatou isso. Mas Moisés relata que lá no capítulo 11, antes das promessas, isso aqui realmente dá a entender, num tempo cronológico antes da promessa, que Sara já era estéril. E interessante que Deus vai fazendo as promessas e Abraão, sabendo que Sara era estéril, mas ele não duvida, porque ele confiou no Deus que estava fazendo a promessa. Preste atenção nessa leitura. Vamos ler aqui Gênesis 12 e 7, só para você entender. Gênesis 12 e 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Essa palavra semente é no sentido figurado. O teu filho, ao teu filho eu darei essa terra. Poxa, mas pera lá, Abraão poderia dizer, poxa, mas minha esposa é estéril. Lá em Gênesis 11:30, olha o que diz aqui, ó, Sara era estéril, não tinha filhos. Já Abraão sabia disso. E aí Deus vem dizendo, eu vou te dar ao teu filho, ao teu, essa terra. Abraão não questiona, não duvida, só acredita, porque era Deus fazendo uma promessa. Olha só, Deus disse que daria aquela terra ao filho de Abraão. Mas quando Deus lhe prometeu dar um filho, Abraão já sabia que Sara era estéril. Porque antes de Deus lhe aparecer, a Bíblia diz que Sara era estéril, Gênesis 11:30. Mesmo assim, Abraão nunca duvidou da promessa. Por isso, Abraão não desistiu e continuou crendo na promessa e venceu aquela crise. A crise familiar de Sara não poder dar à luz, isso, humanamente falando, poderia ter incomodado muito Abraão. Só que Abraão não desistiu quando o Senhor fez a promessa, ele creu. Não recuou, não desistiu e ele continuou crendo. E aí, irmãos, o Senhor solucionou a crise e logo ali na frente nós sabemos que Deus deu um filho para Abraão. Deus cumpriu. Aplicação. Somente com fé em Deus iremos suportar as crises. O que vai fazer eu e você suportar as crises é a confiança na promessa. Se Deus te fez uma promessa, pode confiar em frente à crise de cabeça erguida, porque a promessa vai se cumprir e a crise vai terminar. Aleluia. Vamos para frente. Tópico 2. Engrandecerei o teu nome. Ponto de destaque. Deus tem um futuro de bênção para os seus filhos. Quando Deus diz para Abraão, engrandecerei o teu nome, ele está dizendo que o futuro da família de Abraão, do próprio Abraão, a imagem, a memória, a história de Abraão seria uma história de bênção, um futuro de bênção. Subsídio teológico. Quando Deus promete algo aos seus filhos, ele prepara um projeto de bênçãos futuras para eles. Não são apenas bênçãos momentâneas. É um projeto duradouro, longínquo, de bênção estável para a vida dos seus filhos. Se nós, filhos, acreditarmos e obedecermos às orientações de Deus, Deus garante a superação das crises e as bênçãos duradouras para o futuro. Guarde isso. Se nós, vou repetir a frase, se nós, filhos, acreditarmos e obedecermos às orientações de Deus, o próprio Deus garante a superação das crises e as bênçãos duradouras para o futuro. Aplicação. A fé nas promessas faz vencer as crises. Quando você entrar numa crise, você confie nas promessas. Lembre-se das promessas, porque todas as promessas do Senhor são projetos que Ele elabora e os seus projetos não podem ser impedidos. Guarde isso. A fé nas promessas faz vencer as crises e traz bênçãos para quem está também ao nosso redor. Já comentei isso no início da lição. Tópico 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que nós estamos vendo aqui muitas promessas que Deus fez? Porque as promessas de Deus é combustível para a nossa alma para que a gente não pare no terreno da crise. Se você entrar num terreno de crise, você tem força, combustível para caminhar sobre esse terreno, para sair da crise, para sair desse terreno de crise, e você tem força e vontade de sair desse terreno. Essa força e essa vontade vem
pelo impulso das promessas que estão dentro de você. O que motiva você a caminhar pelo terreno da crise são as promessas do Senhor. Por isso que Deus fez muitas promessas para Abraão. O que é isso? Era Deus injetando ânimo em Abraão, injetando confiança, injetando esperança. Quando Deus falava a promessa, Abraão visualizava ela lá na frente e então enchia-se de ânimo e desejo para ir alcançar essas promessas. E ele nem percebia o terreno de crise que ele estava passando. Ele passava, ele ficava olhando. Ele não percebia o que estava ao seu redor. Tem gente que fica só olhando para as crises, para os problemas e tira os olhos das promessas. Não faça isso. É como aquela história da formiga, né? Tinha um reino de formigas e elas tinham uma competição. Havia ali um mastro muito liso. E aí então as formigas tentavam subir ali numa competição. E elas subiam e escorregavam. Subiam e escorregavam. Havia uma formiga entre elas que era deficiente auditiva. E ela pensou consigo, eu vou me esforçar e vou subir isso ali. E quando ela começou a subir, as pessoas começaram a dizer, não adianta porque você escorrega, não adianta que você escorrega, não suba que você escorrega. E ela começou a subir, se esforçou e chegou lá em cima. E alguém depois, quando ela desceu, alguém entre elas, uma formiga entre elas, perguntou, poxa, como é que essa formiga conseguiu? Eles chegaram à conclusão, ela conseguiu porque não deu ouvidos às pessoas dizendo, não vai dar, o terreno é liso, é difícil, é problemático. Não deu ouvidos. Ela confiou que poderia chegar. Isso aqui é uma parábola. Você, num terreno de crise, tem pessoas que dizem é difícil, as situações dizem é difícil. Não dê atenção para essas coisas. Não tire o teu olho da promessa, porque você vai conseguir ter ânimo para chegar lá. Aleluia! Quem tem promessas da parte de Deus, vence as crises e também ajuda outros a vencerem as crises. Aleluia! E nós chegamos na parte final da nossa lição, a nossa conclusão. Nos diz assim a nossa conclusão. Abraão era um homem de fé. Ele trocou a glória passageira deste mundo para ter um relacionamento pessoal com Deus. Lá no início, quando eu falei aqui, Deus chama, tem que renunciar, sair da zona de conforto para aprender a confiar no Senhor. Foi o que fez Abraão, confiar em Deus. Sua fé não impediu de enfrentar provações e crises. Assim como Abraão enfrentou provações e crises, nós também vamos passar por isso. Todavia, ele continuou olhando para o céu. É o que a Bíblia diz. Olhai para as coisas que são de cima. Nessas coisas pensai. De cima só tem promessas da parte de Deus. Há na Bíblia mais de 30.000 promessas. Se nós olharmos para as promessas, nós vamos passar por qualquer crise sem recuar. Aleluia! Contando as estrelas, Abraão olhando para o céu e contando as estrelas, e crendo no milagre de Deus e na sua provisão para todas as áreas da sua vida. A fé nos faz vencer as crises e esperar confiantes nas promessas do Pai. Aleluia! Então, aqui para encerrar a nossa lição, a lição de número 3, aprendemos com Abraão que devemos confiar inteiramente nas promessas do Senhor. Devemos obedecer, confiar nas promessas, confiar nesse Deus que elaborou esses projetos e, com certeza, cada crise que a gente enfrentar, nós não vamos pensar em recuar, mas vamos olhar para frente, dizendo, essa crise será passageira, porque o Senhor me dará vitória. Aleluia! Guarde esse ensinamento no teu coração, compartilhe esse vídeo com as pessoas, porque hoje muitas pessoas estão enfrentando crises e estão recuando. Mesmo pessoas com promessa. Tiram os olhos das promessas, não creem, estão recuando. Mostre essa lição. Assim como Deus foi com Abraão, colocou ele dentro desse projeto, eu expliquei para os irmãos aqui o que significa. Deus cuida do início ao fim, para que o projeto se cumpra. Então ninguém precisa recuar, ninguém precisa esmurecer, assim como Abraão peregrinou no Egito, foi lá sabendo, essa crise será passageira. Nós que temos promessas, devemos entender, todas as crises serão passageiras, porque o nosso Deus, aquele que elaborou o projeto, vai nos tirar de todas as crises
e nos dará a vitória. Compartilhe esse vídeo. Nos encontramos nas escolas bíblicas dominical no domingo. Não perca, não deixe de ir à igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.